Gente, vamos dar sequência então no nosso estudo do capítulo de processos termodinâmicos, tá? A gente ainda está no capítulo de processos termodinâmicos e agora uma nova seção, né, que é a primeira lei da termodinâmica. Eu estou seguindo a sequência do Halliday, né? Então, dadas aquelas definições iniciais lá, as discussões iniciais do vídeo 11, agora vamos para o estudo da primeira lei, né, que é a seção seguinte, tá? Para isso, para discutir e enunciar a primeira lei da termodinâmica, eu vou usar como um dispositivo, né, só para ilustrar aqui as nossas definições, eu vou continuar usando como sistema termodinâmico típico um gás confinado num cilindro de laboratório, tá? Que é aquele dispositivo que me permite modificar as variáveis termodinâmicas do gás, pressão, volume, temperatura e número de mols daquela substância, né? Daquela amostra, tá legal? Então, como eu mencionei para vocês no vídeo anterior, pessoal, num sistema desse tipo, eu consigo interagir do ponto de vista de trocas de energia, eu consigo interagir com esse sistema de duas formas, né? Eu consigo trocar energia com esse sistema de duas formas, ou trocando calor com ele, né, através desse reservatório térmico que está aqui na base do meu cilindro, né, de laboratório, ou realizando trabalho, né? Então, ou consigo trocar energia com gás, ou através de um processo mecânico, ou através de um processo térmico, tá? Então, antes da gente enunciar quantitativamente a primeira lei, vamos fazer um experimento aqui imaginário, tá? Digamos o seguinte, gente, eu vou travar esse pistão aqui, tá? Eu vou manter ele fixo e vou fornecer energia para esse gás, tá legal? Digamos que eu forneça uma quantidade de energia igual a 100 joules, tá? Então eu vou regulando lá a temperatura do meu reservatório térmico, de forma que eu vou aquecer esse gás, transferindo 100 joules de energia para ele, tá? Como esse pistão está travado, como ele está fixo nesse experimento, toda a energia, você concorda comigo que toda a energia que o gás está absorvendo, todo o calor que ele está absorvendo, vai ser utilizado para aumentar a agitação térmica das moléculas do gás, certo? Então, tudo que eu forneço de calor está sendo utilizado para aquecer o gás. Ou seja, tudo que eu estou fornecendo de calor nesse experimento, a volume constante, está sendo utilizado para aumentar a energia interna do meu gás, né? A energia interna é a energia total das partículas, né? A soma das energias cinéticas com as energias potencial, né? A gente já discutiu isso. Então, num processo a volume constante, tudo que eu forneço de calor é utilizado para aumentar a energia total do gás, beleza? Então, esse é o primeiro caso. Quando eu forneço calor, eu tendo a aumentar a energia interna da minha amostra, né? Do meu sistema termodinâmico, tá? Agora vamos fazer um outro experimento aqui, ó. Digamos que agora nesse segundo experimento eu não vou ter mais trocas de calor, tá legal? Então agora eu não vou ter mais, vou isolar o meu reservatório térmico, tá legal? Não vou ter mais trocas de calor, que é igual a zero, tá nesse segundo experimento, e vamos permitir que esse pistão se movimente ligeiramente para cima, tá legal? Então não estou realizando trocas de calor, mas estou permitindo que o gás realize o trabalho, tá? Então, digamos, eu vou retirar um pouquinho desses pesos que estão aqui em cima e vou permitir que esse pistão se movimente lentamente, tá legal? Se o pistão está se movimentando para cima, né? Ou seja, se o gás está expandindo, é o gás que está realizando um trabalho sobre o pistão. O gás está empurrando esses pistões para cima. Digamos que o trabalho do gás nesse sistema seja 30 joules. Tá legal? Olha só, gente. Se esse pistão está empurrando essas massas, né, esses pezinhos para cima, o pistão está realizando um trabalho, então vocês concordam comigo que o meu sistema está adquirindo energia potencial gravitacional? Não é isso? Ó? Esses pezinhos que estavam cá embaixo, eles estão subindo. Quando eu pego uma massa e desloco ela verticalmente para cima, contrário ao campo gravitacional, que tipo de energia que está crescendo no meu sistema? Não é energia potencial gravitacional, no caso? Então, o meu sistema está ganhando energia potencial gravitacional. Essa energia potencial não vem de graça.
alguém tem que estar perdendo energia e essa energia sendo convertida em energia potencial gravitacional. Eu não posso criar energia potencial gravitacional do nada. Alguma forma de energia está sendo consumida e sendo convertida em energia potencial através do trabalho mecânico do gás. Ué, se o sistema está adquirindo energia potencial gravitacional, né, só tem uma possibilidade. A fonte de energia potencial gravitacional é a própria energia interna do gás. Então, nesse experimento aqui, ó, onde eu não tenho troca de calor, mas o pistão está subindo, o gás está perdendo parte da sua energia interna, ou seja, as partículas estão ficando menos agitadas termicamente, e essa perda de energia interna está sendo convertida em potencial gravitacional. Então, a fonte de energia potencial gravitacional, nesse caso, é a própria energia interna do gás. Então, nesse experimento aqui, ó, quando eu não tenho trocas de calor, mas tenho realização de trabalho, a variação da energia interna do meu gás vai ser menor do que zero. Né? Na verdade, a variação da energia interna do gás vai ser menos 30 joules, que foi o tanto de trabalho que ele realizou. Tá? Então, ó, no caso inicial, quando eu não tinha trabalho e forneci 100 joules de calor para o gás, a energia interna dele, naquele primeiro experimento, né, quando eu só tenho trocas de calor, a variação da energia interna vale 100 joules. Né, naquele experimento inicial, onde o pistão estava travado e eu forneci 100 joules de calor para ele. Então, a variação da energia interna é positiva, igual a 100 joules. Nesse segundo experimento aqui, onde eu não tenho troca de calor, mas o gás faz trabalho, a variação da energia interna dele é negativa, porque ele perde energia interna, no caso 30 joules, e o sistema adquire energia potencial gravitacional. Tá? Então, nesse caso, o ΔE é menos 30 joules. E se eu tiver as duas coisas, gente? Se eu tiver troca de calor e realização de trabalho? Ué, por um lado, se o gás absorve calor, a energia interna dele tende a aumentar. Por outro lado, quando ele realiza trabalho, a energia interna dele tende a diminuir. E se eu tiver as duas coisas, quem que vai ganhar nessa história? Depende. Eu tenho que avaliar quanto de calor que ele absorveu e, ao mesmo tempo, o quanto de trabalho que ele realizou. A resultante dessas duas trocas de energia vai me dar o ΔE total. Tá ok? E é justamente disso que a primeira lei da termodinâmica vai tratar. A primeira lei da termodinâmica, ela é simplesmente um enunciado, né, quantitativo, né, formal, do princípio de conservação da energia. O princípio de conservação da energia é um troço que a gente já está mais do que acostumado a tratar. Né? Então, matematicamente, como que eu trato uma situação onde eu tenho troca de calor e, ao mesmo tempo, realização de trabalho? Aqui, ó. ΔE é igual a Q menos o trabalho do sistema. Porque, olha só, quando eu não tenho trabalho realizado e só tenho calor sendo, por exemplo, absorvido pelo gás, o ΔE tende a crescer. Quando, naquele segundo experimento que eu mencionei, eu não tenho troca de calor, mas tenho trabalho sendo realizado pelo gás, esse camarada aqui, ó, quando o gás realiza trabalho, esse sujeito aqui é positivo, né? Esse W aqui, ó, é um número positivo. O positivo dele com o negativo aqui, ó, vai dar um número negativo. Então, quando o gás realiza trabalho, a tendência é a energia interna dele diminuir, porque ele gasta energia interna, parte dela, né, para realizar trabalho. E se eu tiver as duas coisas, calor e trabalho, eu vou só fazer a continha. Vai ser Q menos W. Processo térmico, processo mecânico. A resultante dos dois, a resultante numérica, né, dos dois é o ΔE interno. Tá legal? Então isso aqui é simplesmente um enunciado do princípio de conservação da energia. Tá legal? Então isso escrito na forma finita, né, na forma integral, e na forma diferencial. O DE, né, se eu tenho uma troca infinitesimal de calor e uma realização de trabalho infinitesimal, dQ menos dW é a variação infinitesimal da energia interna daquele gás. Né? Então, na verdade,
as duas informações são a mesma coisa, né? Só que na forma integral e na forma diferencial. Tá legal? Então, isso é a primeira lei, né? A gente viu lá no início do curso, nos primeiros vídeos, a lei zero da termodinâmica, que está relacionada com o equilíbrio térmico. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Princípio de conservação da energia, né? Um enunciado formal dela. Depois a gente vai ver a segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com entropia de um sistema. Tá? A gente vai ver isso depois. Então tá, gente, deixa isso aqui guardado por enquanto, e aí daqui a pouco a gente vai aplicar esse princípio, né, esse enunciado, em algumas situações práticas. Tá? Antes de passar para os processos especiais, né, processos termodinâmicos especiais, deixa eu só fazer uma observação aqui que vai ser muito importante para a gente na hora de resolver os exercícios. Tá? A gente viu no vídeo anterior, no vídeo 11, o conceito de variáveis de estado. O que são variáveis de estado? Pressão, volume, temperatura, número de mols. São as variáveis que caracterizam o meu gás, né, o meu sistema termodinâmico, aqui no caso é um gás, né, que eu estou pegando como exemplo, são as variáveis que caracterizam o meu sistema no estado de equilíbrio. Tá? Então, aquelas são as chamadas variáveis de estado. Pressão, volume, temperatura, número de mols. Agora, a energia interna, ela é uma função de estado. Tá? O que é uma função de estado? É uma grandeza termodinâmica que é calculada a partir das variáveis de estado. Então, a energia interna de um sistema termodinâmico, ela depende das variáveis de estado. Então, se eu conheço, num estado de equilíbrio, a pressão, volume, temperatura e número de mols da minha amostra, se eu conheço esses caras, eu tenho uma função matemática, né, que é a energia interna, uma função dessas coisas, que me dá a energia total daquele sistema. Tá? Então, para todo sistema termodinâmico em equilíbrio, eu tenho uma função de estado chamada energia interna, que é calculada a partir das variáveis de estado. Tá? Por que eu estou chamando a atenção disso aqui, gente? Porque nos exercícios que a gente vai trabalhar, né, envolvendo a primeira lei, vai aparecer o ΔE daquele sistema, né? Por exemplo, um gás confinado desse tipo. Como a energia interna é uma função de estado, o valor de ΔE só depende do estado inicial do sistema termodinâmico e do estado final. Olha só, digamos que eu tenho aqui um diagrama pressão por volume, tá? Então, o meu gás confinado lá no laboratório, ele estava num estado I, estado inicial, onde eu tinha pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, tá? Aí eu vou aplicar uma série de modificações nessas variáveis de estado e vou trazer o sistema em equilíbrio, desde o estado I até o estado F. Só que eu vou fazer isso de duas formas diferentes. Né? Eu vou fazer dois experimentos independentes. No primeiro experimento, eu vou aplicar esse conjunto de transformações termodinâmicas e no outro experimento, eu vou aplicar esse conjunto de transformações. Então, eu vou trazer o gás do estado inicial até o estado final através de dois processos independentes, né? Dois processos diferentes. Tá? Gente, tanto na transformação C1 quanto nessa transformação C2, o ΔE vai ser o mesmo. Por quê? A energia interna não é uma função de estado? Ela não é calculada a partir desses caras? Então, o que é o ΔE? Tanto no processo 1 quanto no processo 2. É a energia interna calculada no estado final, menos a energia interna calculada no estado inicial. Pressão final, volume final, temperatura final, menos a energia interna calculada no estado inicial. Pressão inicial, V inicial, T inicial. Né? Supondo que o número de mols é fixo, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. Ué, gente, então, esse valor de ΔE aqui, ó, tanto nessa transformação quanto nessa, como o estado inicial e o estado final são os mesmos, então o ΔE é o mesmo, tanto na curva C1 quanto na curva C2. Ou seja, tanto para essa transformação quanto para essa. Então, dados dois estados, um inicial e um final, o ΔE não depende dos detalhes dos processos termodinâmicos que eu vou fazer interligando esses dois estados. O ΔE só depende do estado inicial e do estado final. Isso é característica de funções de estado.
tá legal? E a energia interna é uma função de estado. Por exemplo, mais para frente, quando a gente for estudar gases ideais, a gente vai ver que a energia interna de um gás ideal tem uma formulazinha para ela, tá? A energia interna de um gás ideal, que a soma das energias cinéticas das partículas é 3 meios de mRT. M é o número de mols, R é uma constante, chamada constante universal dos gases, tá? A gente vai ver isso, e T é a temperatura do gás na escala Kelvin. Tá? Então você vê que a energia interna é uma função de estado, né? Nesse caso, para o gás ideal, ela depende do número de mols e da temperatura. Tá legal? Então esse é só um exemplo. Tá? Agora sim, né, a gente está em condição de estudar alguns processos termodinâmicos, né, algumas transformações termodinâmicas especiais, né, que recebem nomes especiais. Tá? São 4 que a gente vai estudar. Tá? Aqui eu vou colocar 2 delas, no próximo vídeo a gente faz as outras 2. Tá? O primeiro processo que recebe um nome especial, né, aqui nesse capítulo, são os chamados processos adiabáticos. Tá? Processos adiabáticos são um conjunto de transformações onde eu não tenho troca de calor entre o reservatório térmico e o sistema. Tá? Então, Q é igual a 0. Aqui na primeira lei da termodinâmica, se eu não tenho troca de calor, esse sujeito aqui é 0. Tá? Então, se esse camarada aqui é 0, a variação da energia interna do meu sistema é igual a menos o trabalho. Ou seja, a variação da energia interna nesse sistema, nesse processo adiabático, é apenas devido a processos mecânicos. Né? É aquele exemplo que eu falei agora há pouco. Né? Então, eu tenho uma situação desse tipo. Q igual a 0, então não está havendo trocas de calor entre o reservatório térmico e o gás, mas eu estou permitindo a modificação das outras grandezas, né? Pressão, volume e temperatura podem variar, né? Mas sem haver troca de calor. Tá? Esses são os processos adiabáticos. Tá legal? Então, ΔE é menos o trabalho do sistema. Então, alguns exemplos, né, de situações do dia a dia onde a gente tem processos do tipo adiabáticos, ou muito aproximadamente adiabáticos. Um exemplo clássico, né, é o caso daqueles sprays, aquele spray aerosol, né, que a gente usa aí no dia a dia. Tá? Como é que é um sistema desse? Você tem lá uma latinha, né, de metal, lá dentro da latinha você tem uma mistura, né, de líquido, né, uma substância líquida, e gás, né, submetido a alta pressão, tá? Aí o que acontece, pessoal? Esse gás lá dentro, ele está muito comprimido. Quando você dispara esse gatilho, você aperta esse gatilhozinho, você libera o caminho para esse gás que está muito comprimido ir para o lado de fora, né, onde você tem a pressão atmosférica. Então, uma massa de gás, ela sempre vai da região de maior pressão para a região de menor pressão. Né? Então você tem um fluxo de gás muito rápido daqui de dentro para fora. Né? Você tem aquele jato de partículas, né, no ar. Esse processo de expansão é um processo muito rápido. Se ele é um processo muito rápido, não dá tempo dessa massa de gás que está sendo expelida aqui trocar calor com o meio ambiente, com o meio externo. Né? Então esse fluxo, né, esse jato de partículas, essa expansão é adiabática, muito aproximadamente adiabática. E aí a gente vê uma coisa interessante, né? À medida que você vai usando várias vezes a latinha lá do spray aerosol, você vê que a latinha vai ficando gelada, a latinha vai ficando fria. Por que isso acontece? Como esse é um processo de expansão adiabática, vamos dar uma olhada nessa equação aqui, gente. Olha só. Se o gás, esse gás aerosol, está expandindo adiabaticamente, então vale essa relação. Se o gás está expandindo, quem está realizando? Será que o gás está realizando um trabalho ou ele está sofrendo um trabalho? Lembra que a gente viu no vídeo anterior? Sempre que um gás está expandindo, ele realiza um trabalho sobre as partículas do meio externo. Né? Então, nesse caso aqui, num processo de expansão adiabática, esse sujeito aqui, ó, esse camarada, é um número
positivo. O positivo desse termo com o negativo da fórmula da primeira lei vai dar o que, gente? Vai dar um ΔE negativo. O que significa? Num processo de expansão adiabática, o que acontece com a energia interna do gás que está em expansão? A energia interna vai diminuir, o gás vai resfriar. Se aquele gás aerosol vai resfriando, à medida que você vai apertando, a latinha, ao mesmo tempo, vai resfriando também. Tá legal? Aos poucos, né, a latinha vai perdendo energia para esse gás. Né? O processo de expansão em si é adiabático, mas ao longo do tempo, a latinha vai cedendo calor para esse gás, ela vai começar a esfriar também, porque o gás esfria. Tá legal? Beleza? Então tá. Esse é um caso, né, um exemplo típico. E aí, uma outra situação é a seguinte. Uma outra situação onde eu tenho um processo muito aproximadamente adiabático é o caso das ondas sonoras, né? Quando você fala, a sua corda vocal ela vibra e essa vibração é transmitida para as partículas do meio. Então pode ser um meio fluido, né? O ar atmosférico, né? Dessa sala, por exemplo, ou pode ser um meio sólido também, né? O som se propaga no meio sólido também, ou no líquido, né? Então quando você fala, a sua corda vocal mexe, essa vibração é transmitida para as partículas e aí ao longo de toda a trajetória da onda sonora, o meio por onde a onda está passando, vai vibrar, né, periodicamente. Essas vibrações, essas compressões e rarefações do ar atmosférico, né, do meio onde onde a onda está passando, essas compressões são rápidas o suficiente de forma que eu tenho compressões e rarefações adiabáticas. Tá legal? Uma outra situação também, eu até já mostrei para vocês, né, um experimento muito simples que a gente pode fazer, eu já mencionei com vocês, né, lá nas nossas aulas presenciais, é aquele experimento do bafo, né? Quando você coloca a mão assim, ó, e você posiciona a sua mão próxima da sua boca e você expele o ar, né, você faz assim, ó, esse movimento, você expele lentamente o ar e desde que a sua mão esteja próxima da boca, você sente que a massa de ar que está saindo de você, ela está quente, né? Por quê? Porque você tem, nesse caso, um processo de compressão adiabática. Quando você expele o ar e a sua mão está pertinho da sua boca, você está comprimindo o ar entre o seu pulmão e a sua mão. Então, olha só, se você está comprimindo o ar, o que acontece aqui, gente? Se você está comprimindo o ar adiabaticamente, né? Se o gás está sofrendo um trabalho, então essa grandeza aqui, ó, é positiva ou negativa? Quando o gás faz trabalho, esse cara é positivo. Quando ele sofre um trabalho, quando o gás é comprimido, esse sujeito aqui é negativo. Esse negativo daqui com o negativo daqui vai dar o quê? Vai dar um número positivo. Ou seja, quando você faz isso, você está comprimindo o gás, né, o ar atmosférico, adiabaticamente. Né? Então você está aumentando a energia interna dele, ele está aquecendo, você sente a mão quente. Aí você sente esse ar que você está expelindo ligeiramente aquecido. Né? Por outro lado, quando você assopra, você afasta a sua mão e assopra lentamente, assim, né? Se você fizer esse experimento aí, você vai ver que o ar que está chegando na sua mão está ligeiramente frio, ligeiramente resfriado. Porque aí já é o processo inverso. Quando você assopra o ar, você mantém a sua mão distante, o ar está expandindo adiabaticamente. E o processo de expansão adiabática é um processo de resfriamento, parecido com o que acontece no caso do spray aerosol. Né? Se é uma expansão adiabática, esse W do sistema, né, que é o gás, esse sujeito é positivo, positivo com negativo dá negativo. Então, quando você assopra, o gás expande adiabaticamente, você sente o ar ligeiramente frio, ligeiramente mais frio, encostando na sua mão. É um processo de expansão adiabática. Tá legal? Então tem vários exemplos, beleza? Esses são alguns deles. Tá? Então, gente, para encerrar esse vídeo, né, como eu falei, são 4 processos especiais, a gente vai estudar 2 deles nesse vídeo. Tá? Vai ficar faltando processos cíclicos
e a expansão livre, tá? A gente vê depois. Então, um outro caso especial, outro caso de processo especial, são os processos isovolumétricos. Processo isovolumétrico, como o próprio nome fala, são processos onde o volume do gás, né, o volume do seu sistema termodinâmico é constante, né? Então, uma transformação desse tipo aqui, ó, você vai fixar o pistão, né? Você vai colocar uma trava nesse pistão e vai permitir as trocas de calor e as variações de pressão e temperatura, mas mantendo o volume fixo, tá? Então, se o volume é fixo, eu não tenho realização de trabalho. Se o pistão não se movimenta nem para cima nem para baixo, eu não tenho realização de trabalho. Se eu não tenho realização de trabalho, para processos isovolumétricos, o ΔE interno é igual ao calor trocado. ΔE interno igual ao calor trocado. Ou seja, toda a energia absorvida pelo gás vai ser utilizada para aquecer, para aumentar a agitação térmica das partículas. Ou o inverso, né? Todo o calor liberado pelo gás vai ser, vai resultar, né, numa diminuição da energia interna daquela amostra, né? As partículas vão ficar menos agitadas. Ok? Então, ΔE igual a Q. Lembrando que se o gás absorve calor, o Q é positivo. Se ele libera calor, libera energia, o Q é negativo. Beleza? Então tá, gente, isso encerra o vídeo 12. Na sequência, então, a gente vê os outros dois processos termodinâmicos.